Meus irmãos, vamos ao nosso estudo dessa manhã. Hoje, como eu acho que alguns irmãos viram lá pelos status, a gente vai dar início hoje a uma sessão de estudo do livro dos Salmos. A gente falou da nossa suficiência em Cristo durante alguns meses e não há nada melhor do que complementá-la, assim, aprofundar mais nessa satisfação, nessa suficiência em Deus do que no livro dos Salmos. Então a ideia dos estudos é Salmos favoritos. Ou seja, nós não vamos ver todos os salmos. Nós vamos chegar nos 150, mas alguns a gente não vai ver. Então, abra comigo a palavra de Deus no Salmo 1. Diz assim a palavra santa de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento se dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar mais uma vez, breve oração. Ó Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio de aqui mais uma vez, no dia do Senhor, podermos juntos meditar em Tua Palavra, Deus. Ó Pai, rogamos o Teu Espírito Santo que ilumine nossa mente, nosso entendimento, nos conduza em toda a verdade, dissipa de nós, Pai, toda distração, nos dá um espírito ensinável, um coração humilde para recebermos a Tua Palavra. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus, para que possamos ouvir a Tua Palavra, receber a Tua Palavra como ela é, para que possamos praticá-la, Senhor. Eu te peço e por fé eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, seria praticamente impossível fazer os crentes pararem de cantar. Um dos sinais claros da plenitude do Espírito Santo, de que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, é caracterizado por aqueles que cantam e que louvam ao Senhor de todo o coração, como diz Efésios 5:19 na parte B. Então, especialmente quando nos reunimos para adorar o nosso Deus, para servir, em especial no dia do Senhor, os nossos louvores seriam inconcebíveis, sem cânticos, sem canto. E assim dizemos uns aos outros, como diz o Salmo 95, no versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. É importante entendermos que o Salmo, ele é os 150 salmos que no Antigo Testamento, aliás, a forma escrita em hebraico, ele é dividido em 2 livros. Do Salmo 1 ao Salmo 41 é um livro, e do 42 ao 150 é outro livro. A minha pretensão com esse estudo não é fazer um panorama dos salmos, mas é usando alguns para que nós possamos assim receber sabedoria do Senhor, ver a sabedoria do Senhor em cada salmo. E entender que a linguagem dos salmos é a linguagem universal da alma daqueles que servem a Deus, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então, a cada geração a gente percebe que novos hinos são escritos e publicados. Contudo, o hinário mais antigo da igreja, o Saltério, o livro dos Salmos, nunca perdeu o seu encanto. Hoje a gente tem um hinário, na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o povo de Israel, o seu hinário eram salmos, os 150 salmos que temos hoje nas Escrituras. Então cantavam-se os salmos, a palavra de Deus, era o que eles tinham por hinário, por escritos, para cantarem e entoarem louvores
ao Senhor. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele os amava a ponto de citá-los e aplicando relacionado à sua própria obra. Ele muitas vezes citou os salmos, também aplicou algumas deles à sua própria vida, como cumprimento nele. Jesus era o filho e Senhor de Davi, como nos diz o Salmo 110, versículo 1, onde ele disse em Mateus 22, 41 a 43. E a pedra também rejeitada, que se tornou a pedra angular do construtor. Jesus também se viu como alguém que experimentou os terríveis sofrimentos da vítima inocente, que é retratada, por exemplo, no Salmo 22, que é conhecido como o Salmo da Cruz. Que ao lermos o Salmo 22, a gente já consegue perceber o deslumbre da cruz, de como por aquilo que aquela vítima passou, né? A gente percebe o quanto que Cristo inocentemente sofreu como vítima, né? Por causa dos nossos pecados. Existe um comentarista que intitulou os Salmos, um livro chamado Salmos na Vida Humana, de 1904, ele escreveu que o livro dos Salmos contém toda a música do coração humano. Seja qual for a nossa disposição espiritual, triunfo ou derrota, empolgação, depressão, tristeza, alegria, louvor, penitência, admiração, raiva, certamente haverá um salmo que a reflete. E quanto de nós, irmãos, por experiência, por momentos que passamos de aflição, de tribulação, momentos de alegria, né? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, sempre se lembrará da palavra, de um salmo do Senhor, para entoá-lo, para cantar esse salmo, seja no período mais alegre da sua vida, quanto no período mais triste. Então os salmos declaram, sobretudo, a grandeza do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que é sustentador e rei, legislador, salvador, pai, né, como vemos em alguns salmos, pastor, como o Salmo 23, e também o nosso juiz. Então, à medida que passamos a conhecê-lo melhor, por meio do saltério, não tem como cairmos de joelho e vermos a grandeza desse Deus e nos explodirmos em adoração a esse Deus soberano, Criador de todas as coisas. O Salmo primeiro aqui, é interessante que Jerônimo, no século XII, ele diz que, e ficou conhecido isso na igreja como o prefácio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Salmo primeiro, ele é como se fosse o sumário de todos o livro de Salmos. A gente, para ler um livro, o sumário dá-se o que vai ser visto naquele livro. E basicamente é o que o Salmo primeiro faz. Por certo, ele é uma introdução muito apropriada. Nela são encontrados dois temas particularmente que repetem em muitos outros salmos também. Nós vemos aqui dois temas muito importantes e duas classes de pessoas, segundo a palavra de Deus, que não existe uma terceira, falando de forma espiritual, que não é encontrada nas Escrituras. Existe o justo e existe o ímpio. Então, o primeiro tema aqui nítido, nessa distinção entre os justos e os ímpios, na Bíblia também como um todo faz isso, e especialmente na literatura de sabedoria, a humanidade é dividida nessas duas categorias absolutas. Então não existe relatividade quanto a isso. Não existe uma terceira classe de acordo com as Escrituras. E não é reconhecida uma terceira classe. Nos Salmos 32, 36 e 112, depois os irmãos podem acompanhar esses salmos, porque senão nós vamos, se estender muito. Também são comparados e contrastados, os justos e os ímpios. Então, ou nós estamos na categoria dos justos, ou estamos na categoria dos ímpios. Não existe um meio termo, não existe uma outra classificação. Ou somos justos, ou somos ímpios. O segundo tema aqui, nesse salmo, diz respeito à sorte presente, ao destino final dessas duas classes, categorias de pessoas, tanto do justo quanto do ímpio. A primeira e a última palavra do Salmo primeiro indica as alternativas, indica o que vai acontecer com cada uma dessas categorias de pessoas. Feliz é a pessoa justa. O Salmo, no versículo 1, diz o quê? Que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, A gente vê esse termo várias vezes nas Escrituras. E Jesus o utiliza no Sermão do Monte, para mostrar a característica daqueles que ingressaram no seu reino. Bem-aventurados os humildes de espírito,
Bem-aventurados os que choram por causa da justiça, bem-aventurados os perseguidos, e todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que ingressaram no reino de Cristo, eles são bem-aventurados. Eles estão classificados como a categoria dos justos. Por que nós somos bem-aventurados? A ideia do bem-aventurado não surge de nós mesmos, ou da nossa própria índole aqui do salmista, ele cantando em torno. Nós somos abençoados porque Deus nos abençoou. Nós somos abençoados em Cristo. Essa bênção está inteiramente ligada a Deus, a Cristo, aquilo que Ele é, aqueles que estão enxertados na oliveira, aqueles que estão ligados à videira verdadeira que é Cristo, esses desfrutarão de fato dessa bem-aventurança na qual o salmista aqui o diz. A palavra bem-aventurado significa feliz, é uma pessoa plenamente satisfeita, independentemente da condição em que ela está, financeira, física, acometido por alguma enfermidade. O bem-aventurado, ele dispensa condição para ser feliz, para ser bem-aventurado, porque a sua felicidade não depende em si de ter ou de ser, ela não está relacionada em si a ele em si próprio, mas porque Deus o abençoou e porque em Cristo ele é abençoado. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, fora de Cristo não há essa felicidade, não há essa plena satisfação em Deus, não há esse canto, esse louvor. Então o salmista inicia dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Então nós temos aqui o primeiro tema, a distinção, a separação das duas classes. Ele vai dizer o porquê que ele não é bem-aventurado, porquê que ele é bem-aventurado. Porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele é feliz e bem-aventurado também porque ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 vai explicar o porquê. Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muitos de nós já vimos pregação desses salmos. Acho que alguns dos irmãos sabem até decorar o salmo primeiro. Mas é importante nós vermos que cada vez que lemos a palavra de Deus com atenção, com uma perspectiva redentiva, nós podemos entender a obra de Deus feita em nós pelo Espírito Santo, de como que Cristo se torna a ideia cristalina do texto. Então a ideia do bem-aventurado aqui, porque qualquer pessoa, ao ler o livro de Salmos, uma pessoa que nem crê em Deus, o ímpio que está nessa categoria, ele pode ler e dizer, está vendo? Eu sou bem-aventurado, porque eu não faço isso, não faço aquilo, então eu estou nessa categoria dos justos. Será? Porque nós entendemos que sem Cristo é impossível haver essa bem-aventurança, essa felicidade, essa satisfação. Então é importante entendermos essa separação que ele faz dessas duas categorias, o que vamos discorrer agora em especial. Importante também é a autoria desse salmo, porque não se sabe quem ele escreveu, mas existem textos do Antigo Testamento que se assemelham ao escrito do Salmo primeiro. Muitos o dão ao salmista Davi. Eu, lendo alguns comentários, muitos dão a Davi, outros dão a Jeremias, outros dão a algum outro profeta, em especial a Jeremias por causa do capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, da distinção que ele faz. Vamos lá, Jeremias. Quem encontrar pode ler, Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 8. Assim diz o Senhor: maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não terá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. Sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem este dá fruto. Você percebe como que se assemelha a ideia aqui do justo e também do ímpio que confia no próprio braço, em si mesmo?
a ideia do bem-aventurado, de como que aqueles que são justos, estão plantados em Cristo, de fato darão fruto, né? Frutos de justiça, que receberam a verdadeira sabedoria do Senhor. Então muitos o dão a Jeremias por causa dessa porção das Escrituras que um pouco se assemelha com o que diz no Salmo 1. Mas é importante, irmãos, que ao lidar com esses dois temas, relacionado ao justo e ao ímpio, o autor do Salmo 1 estava apenas antecipando que o próprio Jesus também ensinaria que os homens e mulheres estão no caminho amplo que leva à perdição ou o caminho apertado que leva à vida, o caminho da justiça e o caminho da impiedade. Jesus diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. É interessante que o Salmo ele vai usar basicamente a mesma linguagem, a mesma ideia do caminho do justo e do caminho do ímpio, do caminho que conduz para a vida, para a sabedoria, e do caminho que conduz para a tolice e para a perdição eterna. Então, ao lidar com o Salmo 1, nós precisamos partir dessa ideia. O justo aqui ele é descrito primeiro por meio de duas negativas, por duas formas negativas e depois por formas também afirmativas. Ele não segue, em especial, o conselho dos ímpios. Ele não imita a conduta dos pecadores, né? Isso aqui é a forma negativa. E nem se assenta na roda dos zombadores. Essas frases foram cuidadosamente elaboradas por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, como em uma triade de paralelos, de comparação, né? Aqui diz no versículo 1, os três primeiros termos que está relacionado àquilo que o justo não vive conforme. Ele não segue, ele não imita e ele não se assenta na roda dos pecadores, dos zombadores. E a terceira tríade faz respeito aos outros três termos. Ele não ouve o conselho, ele não segue a mesma conduta do ímpio e também não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. E temos aqui a última afirmativa deles relacionada aos ímpios, aos pecadores, né? Que é o termo ímpios, pecadores e zombadores de Deus. Então, primeiramente, precisamos entender que o bem-aventurado aqui, o homem feliz, o justo, ele não molda a sua conduta de acordo com os conselhos de pessoas ímpias, de pessoas más. Tampouco ficam na companhia dos que persistem no mal. Nós bem entendemos que não é impossível para nós não vivermos nesse mundo mal. Nós não podemos nos isentar do mundo, viver como um xiita, como um monge no deserto, ou como uma freira isolada no mosteiro, ou como um monge. Não tem como. Nós somos chamados para sermos luz e sal da terra, no meio do mundo mesmo, no meio desse mundo mal. Mas nós precisamos entender que esses bem-aventurados, esses que já são satisfeitos em Deus, que receberam essa plena felicidade, eles não recebem conselhos, eles não imitam os ímpios, e tampouco persistem na companhia desses que zombam de Deus. Menos ainda permanecem entre os céticos, né, que na cara lavada e limpa zombam claramente de Deus. Então é perigoso, irmãos, quando estamos no meio dessas pessoas, seja no trabalho, seja entre família, e quando zombam de Deus, quando brincam acerca da pessoa de Deus, e nós damos também gargalhadas. Então há um perigo de não haver em nós sabedoria, porque o que nos caracteriza como pessoas bem-aventuradas, aqueles que estão em Cristo e que receberam essa alegria, essa distinção, essa diferença. Nós não seguimos a conduta do mundo, nós não procuramos imitá-lo e tampouco nos sentamos com aqueles que persistem no mal. É inevitável que para nós teremos uma companhia mal em nosso dia, mas o crente ele não consegue persistir com essa companhia, conviver com ela. Ter conselhos íntimos com o ímpio é impossível para aquele que tem o Espírito Santo de Deus ouvir diariamente palavras que é contrário à própria palavra de Deus, daqueles que zombam do Senhor. Irmão Wagner, com tua mão. É comum agora a gente ouvir dos colegas piadas sobre o Evangelho, sobre Cristo, sabe? Muito comum isso aí.
para hoje, né, os ímpios. Quando se trata eles acham a gente cafona, alguns acham a gente cafona porque a gente fala que não gosta disso, não quer estar no meio, né? Mas se a gente chegar para eles e falar que a gente é justo, eles vão até se escandalizar também. Só que, pelo que eu entendo, a ser justo é por causa da justiça de Deus. Eu sou justo por causa de Cristo, né? Sou justo por causa porque se justo seria. Todo dia eu penso coisa ruim, falo às vezes besteira, tem ação dele, mas pela graça do Senhor, pela justiça de Jesus Cristo, que ele fez na cruz por nós, se tornamos justos. E todos compreendem isso aí. Sim. O interessante, irmão, sabe o que eu vejo muitas pessoas evangelizando em algumas casas, pessoas que têm aquela Bíblia católica grande, né? Que tem os livros apócrifos de Judite, Macabeus. Eles colocam, os ímpios que não entendem o Evangelho, eles colocam a Bíblia daquela aberta no Salmo 91, no Salmo 23, usando a Bíblia como um amuleto ou como uma superstição, fazendo com que aquilo traga alguma coisa, alguma energia espiritual, quando que na verdade não. Nós percebemos aqui que a palavra de Deus tem efeito genuíno e verdadeiro quando existe uma aplicação do Espírito Santo dessa palavra em nosso coração. Não adianta usarmos a palavra como um amuleto, como um crucifixo, ou como qualquer outro aparato religioso. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para estar guardada no coração, como diz o Salmo 119. As Escrituras devem ter morada em nosso coração. Então não adianta abrirmos a palavra no Salmo 91 para que nenhum mal te suceda, e que 10.000 caiam ao teu lado e à tua direita. E a gente percebe que o evangelizar, não, vem aqui, deixa eu mostrar para você minha Bíblia aqui aberta no Salmo 91, então eu estou já livre. Mas não é bem assim. O que nós entendemos pelo Salmo, que o bem-aventurado e feliz, que entendeu, a realidade da salvação, da redenção em Cristo, dessa bem-aventurança em Deus, ele vive de forma distinta e não tem a Bíblia como amuleto. A Bíblia é a bússola que o conduz para o céu. A Bíblia é o que o direciona nessa caminhada para a Jerusalém celestial. E o versículo aqui nos ensina que uma pessoa piedosa, uma pessoa bem-aventurada, ela se precaver dessas três coisas: da opinião dos ímpios, da vida prática dos ímpios e também da companhia dos pecadores. Não é comum para nós manifestarmos essa ideia, e termos essa apreciação por isso, porque literalmente seríamos coniventes, estaríamos assim aprovando as suas obras infrutíferas também, como Paulo também o diz. Nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Não é que você vai se isentar, meus irmãos, de estar com pecadores, porque isso é impossível. É quando você não condiz, é quando você não aprova. Não é isso que Romanos 12, versículo 2 diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos pelo crivo das Escrituras e pelo auxílio do Espírito Santo em nosso coração, que é o que nos guia, o Espírito do Senhor, que aquilo que não é segundo a vontade dele não condiz com a nossa e que não condiz com a nossa fé, não pode ser aprovável por nós. Não é sadio para a nossa alma. E o crente que tem o Espírito Santo, ele consegue discernir isso. Ele vê o movimento, ele vê a situação e diz: isso aí não é de Deus, não. Isso aí não coincide com a palavra. Isso aí não tem aprovação de Deus. Por quê? Ele é habitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é o que nos conduz em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é aquele que aplica a palavra do Senhor em nosso coração. Uma pessoa que se diz crente e cristã, ele pode até ler a Bíblia, ele pode até ouvir alguns versículos, mas se o Espírito Santo de Deus não aplica a palavra no coração, irmão, é impossível a vida, é impossível ter um relacionamento com Deus. E é por isso que esse indivíduo aqui no Salmo 1 é bem-aventurado, porque no versículo 2 diz assim, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O salmista mostra como a meditação na palavra de Deus nos ajudará a manter livre ou distância desses três males, das opiniões, da prática ímpia e também da companhia dos pecadores. É assim, porque
Rapaz, é incrível que a gente vai, assim, eu quero ser cristão, mas um cristão mesmo de verdade, né? Ele leva a risca, né? Como o salmista diz, guarda a palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. A gente não tem outra saída, é levar a risca e levar a sério. E fazer como os puritanos, né? Ali eles eram mesmo palavra em primeiro lugar, né? Ontem eu me lembrei, ontem eu estava pregando ontem, a moça que estava atrás, ela, quando o senhor falou sobre o psiquiatra, não, a outra Filosofia? antes do psiquiatra tem a psicóloga, é isso, psicologia, né? Aí quando o senhor falou que Jesus era o suficiente, ela diz, não, mas a psicologia também é suficiente. Ou seja, Jesus é psicologia. Eu dei graças a Deus que eu soube aquele livretinho, né? Ali foi ótimo ali para que ela pudesse entender. E eu quase que eu falava para ela, né? Não, mas o Senhor é a explicação exata para ela. E aquele livro é excelente para que ela pudesse ouvir e entender que nós somos capazes, sem Cristo, que nada supera esse amor, o que Cristo fez por nós, né? Então ele tem que ser o suficiente e a gente tem que levar a risca, se esforçar mesmo, porque o Senhor falou a verdade. O cristão que é cristão, o Espírito Santo ele morre. Quando tem algo errado, ele não aceita. Exatamente. Toda a perspectiva da igreja, toda a vida de todo crente, nós sempre partimos do ponto de que a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então não faz sentido nos reunirmos, não faria sentido para nós viver a vida cristã, porque toda a nossa vida está apoiada no livro, na palavra. Então há um perigo quando colocamos algo que não é a palavra de Deus, é parte da palavra de Deus, em nível da palavra. É um perigo. Por isso que é um perigo nessas terapias, nessas outras coisas. De alguma forma elas são boas quando o perigo é orgânico, quando há vício e que há medicação. Mas o problema espiritual só é tratado pela palavra, né? Então o bem-aventurado aqui, ele é feliz no Senhor e deleita-se nele e mantém a distância do mal, dessas três práticas que não condiz com aquele que é bem-aventurado, com o piedoso, porque a meditação na palavra de Deus faz com que gere esse fruto em seu coração. Ele não sói juntamente com os zombadores, ele não tem prazer na roda dos escarnecedores, ele não tem prazer naqueles que dão conselhos que é contrário à sua própria fé. Pelo contrário, ele permanece firme naquilo que a palavra do Senhor, Deus, o diz. No versículo 2 ele diz que antes, a respeito do bem-aventurado desse homem ainda, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta lei aqui, que em especial do termo hebraico, que é a Torá do povo de Israel, refere não somente aos 10 mandamentos, e a todas as regras e regulamentos da lei de Moisés do Antigo Testamento, mas a toda a revelação de Deus nela, ou seja, toda a Escritura, usada como manual de vida para nós. Revelação que, embora dada por intermédio de Moisés, dos profetas, também dos apóstolos, ainda é a lei de Deus. É uma expressão que praticamente equivale à palavra de Deus. Então, o salmista ele é bem-aventurado por quê? Porque o seu prazer, seu deleite não está em outra coisa. O seu deleite está em meditar na palavra de Deus. Irmãos, uma alma que foi verdadeiramente salva, ela tem prazer em ouvir, em ler, em meditar na palavra do Senhor. E essa é uma das maiores evidências da habitação do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Porque a lei do Senhor é a satisfação do justo. Essa é uma indicação do novo nascimento, pois a mentalidade da carne, como diz em Romanos 8,7, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, porque a inclinação de uma mentalidade que é totalmente envolvida pela carne, pelo aquilo que não é espiritual, ela constitui-se inimiga de Deus. Mas aquele que tem a mente do Espírito, aquele que tem a mente de Cristo, ele é conduzido, influenciado a se submeter à lei de Deus e a ter a Bíblia, a palavra de Deus, como manual de vida, como manual que conduz a sua vida, seus pensamentos,
toda a sua vida. No entanto, como resultado da obra de regeneração que o Espírito Santo faz no íntimo dos piedosos, desses bem-aventurados, estes descobrem que amam a lei de Deus simplesmente porque lhes transmite o que? A vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, por que nós amamos? Por que o crente ama a Bíblia? Por que o crente se deleita e se sente satisfeito na lei do Senhor? Porque ela não revela a mentalidade da filosofia, do paganismo. Não. Ela revela a vontade de Deus para o seu povo. Ela revela a vontade do Senhor para nós. Então, esse é o resultado inevitável da regeneração, do novo nascimento na vida desse bem-aventurado. E essa é uma das maiores marcas de que nós somos crentes de verdade. Essa é uma das maiores marcas de que amamos a Deus. É quando amamos a sua palavra. É quando nós pegamos a palavra e colocamos a nossa vida para que se mova, que se conduza, utilizando os pormenores das Escrituras. Então, o prazer do justo está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. A ideia do meditar aqui não é a mesma coisa que passar o olho, não é a mesma coisa que eu escutar, né? Escutei você falando. É ouvir, é ruminar, é entender, é se desgastar, é procurar entender e aplicar a palavra de fato. A meditação é diferente da leitura. Aliás, a meditação é diferente de uma leitura só passada o olho pelo texto. A meditação, ela envolve a adoração. Quando meditamos na palavra de Deus, o nosso coração toma uma direção pelo Espírito e conduz com que nós recebamos a palavra de Deus como ela é, como de fato ela o é, né? Então precisamos meditar na palavra do Senhor, para que assim possamos demonstrar essa distinção dos ímpios. Satisfazendo-se da lei, os piedosos meditarão nela, ou se debruçarão sobre ela sempre, não só de dia, não só de noite, mas durante todo o dia. Por quê? Ele não é aquele momento que você vai sentar no seu escritório, na sua escrivania, e ali, né, ter aquele momento para ler, porque nós precisamos disso. Mas em especial a meditação se dá num texto já lido, meditado, e na perduração que esse texto tem em nosso coração, da continuidade, da efetividade, do lugar que a palavra de Deus toma em nosso coração. Essa é então a definição dos justos, para obterem direcionamento. Em se tratando da conduta diária, eles não buscam opinião pública, opinião política, filosófica, modelos confiáveis do mundo, né? Influências digitais, pessoas famosas da TV. Não, nós não procuramos essas condutas que é contra Deus e o seu caráter. Nós procuramos na palavra revelada de Deus, na qual se satisfazem, na qual nossa satisfação está e na qual também nós meditamos. Então, como consequência, eles são como árvore plantada à beira de águas correntes. Irmãos, não existe outra maior maneira de vencer o pecado e de viver diariamente em comunhão com Deus do que termos um coração cheio da palavra. E esse é o que o salmista fala relacionado a vencer o pecado. Guardar a palavra é isso, é tê-la como preciosidade em nosso coração, como tesouro, como ouro, como aquilo que a nossa vida depende de fato da palavra. Então nós precisamos tê-la com maior estima em nosso coração. E o que se dá por consequência disso? Quando o justo tem a palavra, quando ele tem a lei como palavra do Senhor, e quando ele medita nela de dia e de noite. Daí está aqui no versículo 3, as consequências daqueles que meditam na palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem
sucedido. Essa metáfora aqui da árvore, ela é bem comum nas Escrituras, na Bíblia. Seja qual for a espécie de árvore aqui em mente, né, que tenhamos em mente, um pé de manga, um pé de jambre, ou jambo, né, como alguns chamam, um pé de mamão, ela claramente desfruta o segredo da saúde, do vigor e para dar o fruto, porque ela está fincada em uma boa terra e ela é nutrida diariamente por água, né? Só se for mesmo aquelas plantas do deserto, né? Lá da sequidão mesmo. Mas uma árvore, para se dar fruto, ela precisa de água, de uma terra boa. Ela precisa de adubo. Ela precisa estar bem cuidada. E os justos são assim, irmãos. Os bem-aventurados, os felizes no Senhor, evidenciam que amadureceram na fé, que amadureceram dia após dia, ano após ano, quando em sua vida demonstram esse fundamento, Deus como fundamento da sua vida, a palavra do Senhor como fundamento da sua vida. Então, o segredo para a nossa saúde espiritual, para o vigor, para que sejamos encorajados na fé, é quando meditamos diariamente na lei do Senhor, é quando abastecemos a nossa alma em Deus. Então tal árvore, tal pessoa, tal crente está firmemente plantada, e essas pessoas prosperam naquilo que fazem, elas prosperarão, elas darão fruto naquilo que elas o fazem, porque elas o fazem segundo a vontade de Deus. Então na luta contra o pecado teremos êxito, né? Na leitura da palavra de Deus, o Senhor iluminará nossa mente, o nosso entendimento. Ao vencermos o mal diariamente, o pecado que nos rodeia, pecados sejam lutas internas, lutas externas, né? Nós iremos prosperar, porque de fato nós estamos plantados na palavra de Deus, plantados em Cristo. Mas aqui a gente vê o oposto a partir do versículo 4, porque prosperar não é o caso dos ímpios. Prosperar não é o caso dos pecadores, daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que zombam da lei do Senhor. Não, sua condição atual e seu destino futuro são bem diferentes. Em vez de seres como uma árvore frutífera, eles são como uma palha seca e inútil. Em vez de estarem plantados à beira de águas correntes, são levados pelo vento. Irmãos, vocês já perceberam e viram alguma imagem ou algum vídeo do trigo e do joio? Né? Jesus disse que teriam muito isso na igreja nos últimos tempos. Seria constituído por joio e por trigo. Você vê a semelhança, não sei se os irmãos já puderam ver a semelhança que existe do trigo para o joio? É a mesma coisa. A diferença está quando você debulha, quando você esmiuça na mão a palha do trigo, você percebe que não tem nenhum fruto. É palha seca. E a ideia aqui do salmista é exatamente essa. Do trigo? Do joio, aliás, perdão. O joio não tem fruto. Quando você esmiuça ele, você aperta ele com a mão, ele vira palha seca. E a ideia do salmista é literalmente essa. É uma eira bem exposta ao vento em geral, em uma superfície dura e plana, onde nas plantações de trigo, né, situadas às vezes em colina, grandes joeiras ou pás eram levantadas para fazer essa diferença do trigo para o joio. E o joio levemente era levado pelo vento, né? E é o que o salmista nos diz aqui a partir do versículo 4, que os ímpios, diferentemente dos justos, são como a palha que o vento dispersa. São como palha. É tudo superficialidade. Não existe nada de verdadeiro. O ímpio é iludido pela sua própria vida. Ele vive no engano. Ele vive a sua vida para si mesmo, para o seu próprio benefício. Não existe prosperar na vida do ímpio, na perspectiva espiritual. Não existe. Já o justo não, ele é plantado junto à beira de uma água, na qual não seca, na qual perdura. Então essa metáfora fala bem e demonstra bem a realidade do fim daqueles, né, que morrerão na sua impiedade e em seus pecados.
daqueles que permaneceram na sua incredulidade, na sua rebeldia para com Deus e não deram ouvidos à palavra, à lei do Senhor. Os ímpios são como palha em dois sentidos. Eles são dessecados e inúteis em si mesmos e são facilmente levados pelo julgamento de Deus. Facilmente. Por quê? Porque eles são infrutíferos. Eles não evidenciam frutos de justiça. E a Bíblia diz que aquele que permanece em seus pecados, ele é filho da ira, ele é alvo do julgamento de Deus. Aquele que rejeita o único meio de salvação em Cristo, rejeita essa bem-aventurança, rejeita as riquezas insondáveis de Cristo, descrita no Evangelho, eles receberão a condenação eterna, né? E eles queimarão facilmente. Você percebe que com uma palha seca, leve, ela pega fogo muito rápido? Como que ela é levada facilmente para o vento, pelo vento? Assim também é a vida do ímpio, ele vagueia sem sentido, a vida dele não tem propósito. Uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida vazia. É uma vida vivida nesse mundo sem propósito, sem satisfação, sem alegria, sem paz. É como aqueles que entoavam em Coríntios: comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer. É uma vida sem esperança. Viver sem Cristo, não sentir essa bem-aventurança em Deus, é viver inutilmente nesse mundo. A alma do homem só pode ser satisfeita plenamente em Deus. Esse vazio, essa lacuna que o homem tem em sua alma, essa ideia a falta do auto-existencialismo, né, de que pessoas acham que não servem para nada, são da inutilidade, por causa do pecado, da impiedade do nosso próprio coração. Nós haveremos de ver sentido, haveremos de ver, né, a nossa alma prosperar diante do Senhor, quando de fato o próprio Senhor, a sua lei, governar os pormenores da nossa vida. Toda a nossa vida é conduzida pela lei do Senhor. E para o bem-aventurado, para o piedoso, para o que é feliz em Deus, ele não tem a lei como algo penoso, como algo duro, como uma imposição. Não. Para ele é como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tem prazer nos mandamentos de Deus. Ele fala como João, na sua primeira carta: os mandamentos do Senhor não são penosos. Ele tem prazer na justiça, ele odeia a impiedade. Então existe, irmão, metralmente uma distinção muito grande do justo para o ímpio. Muitos podem até aparentar uma aparência de piedade por algum tempo, mas nada melhor do que o tempo para revelar o que de fato está em nosso coração. O tempo, ele faz com que muita coisa que está em nosso coração e oculto seja revelado, né? Aquilo que de fato aparentava ter uma boa religião, uma fé verdadeira, muitas vezes com o passar do tempo será levada pelo vento facilmente e receberão o julgamento. Então é necessário estar plantado junto a essa corrente de água, é necessário estar plantado em Cristo, é necessário estar firme na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. A ideia é essa. Não existe satisfação, paz, alegria verdadeira a parte de Deus e a parte da sua palavra. É impossível. O alimento que precisamos e que a nossa alma necessita está contido na palavra, está contido em Deus, está contido em Cristo. É uma frase que ficou muito marcada na minha mente, né? Lendo aquele livro Santidade do Riley, que estamos trabalhando na quinta-feira, onde ele diz que é muito ruim estar sem família, é ruim demais estar sem teto, é ruim demais estar sem dinheiro, é ruim demais estar sem amigos, mas mais ruim ainda é estar sem Cristo, é não ter o Senhor, é não ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Irmão Wagner? Essa corrente de água aqui, ela representa Cristo também? Sim, simboliza da onde a nossa vida espiritual está fundamentada, né? A árvore, né, como vimos na metáfora, é impossível ela se dar bem, dar muito fruto sem água. Interessante aqui que a ideia, né, é de uma água corrente, é uma água que não seca. Quando se fala de frutos, são frutos espirituais, né? Boas obras. Distinção, exatamente. Distinção, diferença. Fruto é o que? Boas obras de justiça.
né, viver distinto, diferente do ímpio. Não seguir as mesmas opiniões, os mesmos conselhos. O fruto é ter a sua vida pautada na palavra de Deus, né? Quando evidenciamos isso externamente, frutos de justiça, né? Frutos nos dados pela verdade do Senhor. É interessante que Jesus disse que aquele que cresce nele seria, né, dado a ele, dentro dele, colocado dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Né? Esse bem-sucedido aqui que o Senhor vai espiritualmente, bem-sucedido. Exatamente, né? Que eu falei, a questão do próspero. Né? Mas ele prospera em tudo quanto ele faz, o justo. Quanto ele faz, ele prospera. Exatamente, tanto espiritualmente, às vezes até financeiramente, emocionalmente, ele prospera. Por quê? Exatamente, porque a sua confiança está no Senhor. Não, aqui não é também, mas espiritual, exatamente, essa é a ideia do texto. Porque aí muitas pessoas, interessante que por causa desse viés da teologia da prosperidade, eles entendem que um crente de verdade ele deve ser bem próspero, né? Isso é um equívoco. Ou que todo crente tem que ser rico, como prega a teologia da prosperidade. Isso é um equívoco. Provérbios que Deus fez o pobre e Deus fez o rico. Os dois se encontraram e os dois o fez o Senhor. Então sempre haverá pobre e sempre haverá rico. Essa ideia distorce a palavra de Deus, porque senão então Deus odiava Paulo. Deus odiava Pedro. A vida desses homens. Paulo muitas vezes tinha uma capa velha para se cobrir, né? Às vezes ainda estava emprestada para os outros. Paulo traz a minha capa, Timóteo, os meus livros também. Eu estou aqui nessa gruta morrendo de frio, sem nada. Então se a prosperidade ela prega o que ela prega, então é mentira, né? Porque não condiz com o testemunho daqueles que realmente a gente vê nas Escrituras. E eles eram mandados juntamente de diabos. Estavam confusos, né? Também. Então seria muito fácil usar esse texto aqui para dizer, irmão, vocês vão ser bem abençoados financeiramente, porque se vocês forem plantados, né? Mas a ideia aqui é de Cristo. A ideia está fundada em Deus. Tem laços, tanto laços também. São bem-aventurados, pode ser na pobreza, pode ser naquilo, se aonde tiver. São bem-aventurados, Deus está comigo. Bem-aventurados. Eu guardo no coração as palavras do Senhor para não pecar. A palavra do Senhor está plantada. Toda hora que venha o mal, abra minha boca, o que vem é a palavra do Senhor. Sim, exatamente. E eu lembro da mulher que estava no poço de Jacó, tirando água. E Jesus pediu água para beber. Aí ela respondeu, tu pedes água para beber com sua mulher. Ele disse, a água que eu tenho, que te dou, essa daí tu terás sede, mas a água que eu tenho que te der, tu não vais ter sede. E ela pediu da água, né? Também faz lembrar, né, que Jesus estava falando do Espírito Santo, né? Que nem a fonte que ele fala que é jorrar dentro, né, daqueles que creem nele para a vida eterna. É isso. É a plenitude, a habitação, o selo do Espírito Santo que foi dado a nós. Mas existe algo interessante também relacionado à prosperidade que nossa irmã falou. É o quê? O justo ele é bem sucedido em tudo aquilo que ele faz, porque a sua confiança está no Senhor. E para ele a vontade de Deus é a melhor. Mas existem dois extremos. Há pessoas que fazem apologia à riqueza e outros que fazem apologia à pobreza, né? E se amparam em alguns livros de provérbios, de sabedoria, né? Para querer fazer apologia à pobreza. Nós não seguimos o Padre Cícero, né? Que é aquele que faz apologia à pobreza ou qualquer outro tipo. Não. O homem será bem sucedido naquilo que ele faz. Deus nunca fará com que os justos pereçam, porque eles, de fato, sempre haverá dificuldades. Sim. Mas nós precisamos fazer tudo aquilo tendo em vista a glória de Deus. E Deus será glorificado naquilo que fazemos. Então muitos fazem apologia à riqueza, outros fazem apologia à pobreza. Não, quanto mais pobre eu for, mais piedoso eu vou ser. Não, está errado. Isso é legalismo. Não, quanto mais rico eu for, mais... Não, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não, Deus que faça com que nós prospere, independentemente da situação que estamos, nós sentimos contentamento. Tanto rico, meio, pobre, em toda situação, Paulo disse que sabia ter contentamento. Na bonança, na ruindade. Então não há, então, assim, para nós, diferença. Como eu falei no início, né? Não existe condição para a felicidade daquele que conhece a Cristo. Mas o texto ele fala das coisas espiritual. Porque a gente passa muita dificuldade. Sim. Por isso que eu perguntei. Não, sim.
Exatamente. Quando a gente faz uma estágio espiritual, a situação está mais um pouco dele. Exatamente. Então foi aquilo que eu falei no princípio. Não existe condições físicas relacionadas pelas quais os bem-aventurados, né, eles irão se apoiar. Não é a riqueza, não é a pobreza, não é o ter, não é o não ter, né? A sua bem-aventurança, a sua felicidade e satisfação estar em ter o Senhor, estar plantado a Cristo, de ter o Espírito Santo. Essa é a maior alegria do nosso coração. A gente não pode deixar de... Sim. Exatamente, ele é a porção da nossa alma. Né? A gente tem que lembrar que vários caminhos, igual o senhor fala, nível de vida, uns vai bem melhor que os outros. Só que a gente está tendo aqui passagem aqui. A vida mesmo é aquela que o Senhor tem nos prometido, né? Sim. Ele continua aqui, né, falando acerca dos ímpios, no versículo 5. Né, ele mostra a tragédia que é o ímpio e a diferença que existe do ímpio para o justo. No versículo 5 ele continua ainda relatando as características deles. Que por isso, né, por eles serem como palha, né, e dispersos facilmente pelo vento, os perversos eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, eles não prevalecerão no juízo, facilmente eles serão conduzidos, destruídos. Você percebe que a condição do ímpio é algo aterrorizante de acordo com as Escrituras. E essa é a ideia do salmista. É tanto que no versículo 6 ele faz uma conclusão da argumentação dele, do canto, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus sabe do caminho daquele que o serve, daquele que é bem-aventurado nele. Mas o caminho do ímpio, aqueles que conduzem-se de acordo com a impiedade, eles perecerão. E a ideia de morte aqui não é só aquela morte física, mas a morte eterna. Eles perecerão eternamente. Eu tenho um texto no versículo 6, é uma conclusão geral de todo o salmo, fazendo distinção entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E é nos dito que o Senhor aprova o caminho dos justos. Ele aprova, ele tem deleite, né, que vimos na quinta-feira. Ele se agrada do culto do justo, ele tem prazer na vida do justo. Enquanto o caminho dos ímpios, ele leva à destruição, à ruína. Eles perecerão para todo o sempre. Ou seja, o caminho do prazer, do orgulho, o caminho da descrença, da blasfêmia, o caminho da procrastinação, da autoilusão, de tudo aquilo, irmãos, que utilizamos como deleite nosso e que é contrário à lei do Senhor. De fato evidencia uma vida marcada pela impiedade. O ímpio, ele é aquele que vive constantemente em oposição a Deus. Assim como o bem-aventurado tem prazer na lei de Deus, o ímpio ele tem prazer no pecado e na impiedade. Tem prazer em ser o que ele é, em fazer de tudo para que o seu desejo, a sua descrença, a sua blasfêmia seja alimentada mais ainda no seu coração, né? É tanto que Jó diz, que eu ainda esqueci do versículo do capítulo, mas acho que é o capítulo 14 de Jó. Ele fala que muitos destilam iniquidade como água, né? Praticam a iniquidade como bebe água, né? Como que uma necessidade. Assim como a água é uma necessidade para o nosso corpo físico, para a nutrição, para o ímpio também é da mesma forma. Ele tem o pecado como algo que irá satisfazer a alma dele, a impiedade. Então ele trabalhará, ele empreenderá para que a maldade ocorra, a perversidade ocorra, a descrença e o seu orgulho soberbo seja alimentado em seu coração. O bem-aventurado não. Ele entende que a sua vida depende do Senhor e que ele necessita de estar amparado continuamente na lei do Senhor. Então vemos aqui, irmãos, nesse estudo simples, como que Deus se deleita nos justos e como que Deus reprova a vida daqueles que permanecem na impiedade. E que não existe uma terceira classe, né, de pessoas, falando de forma espiritual. Não existe um meio justo ou um meio pecador. Ou somos justos ou somos pecadores, zombadores e ímpios. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele
Essa fonte que jorra para a vida eterna está em nós pelo Espírito Santo. E Ele é a fonte de água, né, corrente pela qual nós estamos plantados. Onde diariamente Cristo nos alimenta, Cristo nos conduz pela Sua palavra, Cristo nos dá a vida, Cristo nos motiva a que pratiquemos a bondade, a que vivamos para Ele e para a Sua glória. Então que Deus nos ajude e que nós, irmãos, possamos entender a necessidade de estarmos plantados em Deus, de sermos alimentados continuamente pela Sua palavra e de meditarmos nela, né, diariamente, constantemente. Que Deus abençoe cada um de nós e que a Sua palavra encontre morada em nossos corações. Alguém quer comentar mais alguma coisa relacionada a isso? Versículo? Nós vamos ler Romanos 12, versículo 2. Eu acho interessante, Mateus. Romanos 12, 2.